O milionário viu a amiga de infância servindo mesas naquele restaurante. Ela abaixou o olhar, fingiu não conhecê-lo e continuou trabalhando. Ele ficou paralisado, sem saber o que fazer, mas tomou uma decisão, e o que ele fez mudou tudo entre eles. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Lacerda Linhares estava sentado à mesa do Bistrô Madère, um dos restaurantes mais caros de São Paulo, com a mente em qualquer lugar, menos ali. Ele olhava para o cardápio de vinhos sem realmente ler nada, apenas tentando parecer interessado, enquanto calculava quanto tempo ainda teria que aguentar aquela reunião de negócios que poderia ter sido resolvida por e-mail. Tinha 32 anos e já estava cansado dessas formalidades todas, desses jantares onde ninguém realmente dizia o que pensava, onde tudo era estratégia e aparência, mas era parte do jogo, e ele sabia jogar bem. Afinal, tinha construído uma empresa de consultoria financeira do zero e agora administrava carteiras de investimento que movimentavam milhões. O investidor à sua frente continuava falando sobre projeções de mercado para o próximo trimestre, gesticulando com o copo de vinho tinto, como se estivesse regendo uma orquestra invisível, e Lacerda assentiu nos momentos certos, fez as perguntas esperadas, manteve a postura de interesse que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, mas por dentro estava entorpecido, cansado daquela vida que ele mesmo tinha escolhido, daquela rotina de reuniões intermináveis e conversas vazias. O salão estava cheio. Naquela quinta-feira à noite, mesas ocupadas por executivos, casais elegantes, gente que podia pagar R$ 200 num prato de massa artesanal sem piscar. O ambiente era sofisticado sem ser exagerado, lustres de cristal discretos, toalhas de linho branco impecáveis, um pianista tocando jazz suave ao fundo. Foi quando ela passou pela primeira vez, carregando uma bandeja com taças de vinho, que o mundo dele parou. Foi uma sensação física, visceral, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos pés dele. O corpo reagiu antes da mente processar. O estômago deu um nó, o coração acelerou, as mãos ficaram frias. Ele olhou para a garçonete de uniforme preto e branco, cabelo castanho preso num rabo de cavalo baixo, postura ereta, movimentos eficientes, e algo naquele rosto, naqueles olhos, naquela forma de andar fez 17 anos desaparecerem em menos de um segundo. Júlia, o nome explodiu na cabeça dele antes mesmo que tivesse certeza. Júlia Santos, a menina que tinha sido sua melhor amiga durante toda a infância, a garota que sabia todos os seus segredos, com quem ele passava as tardes inteiras explorando o quintal da casa dela no interior de São Paulo, subindo em árvores, construindo cabanas, inventando histórias, ela que ria do jeito mais genuíno que ele já tinha visto, que o defendia quando os outros garotos implicavam com ele na escola, que dividia o lanche mesmo quando tinha pouco, que sonhava em ser arquiteta e desenhava casas imaginárias em cadernos velhos com uma dedicação que impressionava qualquer adulto. Lacerda ficou olhando enquanto ela servia outra mesa do outro lado do salão, tentando ter certeza absoluta, porque parecia impossível, absurdo, cruel até, Júlia ali, naquele restaurante de luxo, vestindo o uniforme de garçonete, servindo mesas para gente como ele. Gente que tinha dinheiro de sobra, enquanto ela provavelmente dependia de gorjetas para pagar as contas, e ele sentiu uma onda de emoções tão contraditórias que não conseguia separar uma da outra. Alegria de vê-la depois de tanto tempo, choque de encontrá-la naquelas circunstâncias, culpa por ter perdido contato completamente, vergonha de estar sentado daquele lado da mesa enquanto ela estava do outro. Ele tinha 15 anos quando saiu da cidade pequena, onde cresceram juntos.
O pai tinha conseguido um emprego melhor na capital e a família toda se mudou de uma hora para outra. Foi tudo muito rápido. Ele mal teve tempo de se despedir direito. Lembrava de ter prometido para Júlia que ia ligar, que iam se visitar, que a amizade não ia acabar só porque ele estava indo embora. Ela tinha chorado. Ele também. Se abraçaram na calçada em frente à casa dela, enquanto o caminhão de mudança esperava. Mas a vida aconteceu do jeito que sempre acontece. Ele entrou numa escola nova em São Paulo, fez amigos novos, mergulhou nos estudos para não ficar para trás, e Júlia virou uma memória boa, mas distante. Alguém que ele pensava de vez em quando com nostalgia, mas nunca teve coragem de procurar, porque quanto mais tempo passava, mais difícil ficava explicar o silêncio. O investidor disse algo sobre retorno sobre investimento. E Lacerda respondeu no automático, usando frases prontas que funcionavam em qualquer contexto, mas não tirava os olhos dela, observando cada movimento, tentando confirmar que era mesmo ela, procurando por sinais, pela forma como ela inclinava a cabeça quando escutava um pedido, pelo jeito como sorria educadamente para os clientes, um sorriso que não chegava aos olhos, profissional demais para ser genuíno. Ela tinha 30 anos agora, não? Era mais a menina magricela de sardas que ele conheceu. Era uma mulher ainda bonita, ainda com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que deviam. Mas havia algo diferente. Uma dureza na postura, uma armadura invisível, como se a vida tivesse ensinado ela a se proteger de formas que a Júlia, de 15 anos, jamais imaginaria precisar. Quando ela começou a se aproximar da mesa dele, Lacerda sentiu o coração disparar de verdade. Ela vinha com uma bandeja, provavelmente para servir água ou perguntar sobre as entradas, e ele se preparou para o momento. Pensou em sorrir, em dizer algo casual, em fazer com que o reencontro parecesse natural e não a coisa mais surreal que tinha acontecido com ele em anos. Mas quando ela parou ao lado da mesa e falou com aquela voz educada e neutra, perguntando se os senhores gostariam de ver as sugestões do chefe, e olhou diretamente para ele, sem nenhum sinal de reconhecimento nos olhos, Lacerda sentiu o mundo desmoronar de novo. Ela estava olhando para ele como se nunca tivesse visto na vida, com aquela cortesia impessoal que garçons usam com estranhos. Não havia surpresa, não havia alegria, não havia aquele brilho de reconhecimento que deveria estar lá. E por um segundo ele pensou que tinha enlouquecido, que estava vendo coisas, que aquela não era a Júlia, mas apenas alguém parecido. Mas então ele percebeu a forma como os ombros dela ficaram tensos, a maneira como ela segurou a bandeja com mais força do que o necessário, o modo como ela desviou o olhar uma fração de segundo antes de falar, e entendeu tudo. Ela sabia exatamente quem ele era e estava escolhendo fingir que não sabia. Júlia, ele disse, e a palavra saiu carregada de tudo que ele não conseguia controlar. Surpresa, alegria, confusão, saudade. E ele viu o corpo dela travar por um instante antes de relaxar de novo. Viu algo passar pelos olhos dela, rápido demais para ele decifrar, mas suficiente para confirmar que ela tinha ouvido, que ela sabia, que aquilo era uma escolha deliberada. Com licença, senhor, ela respondeu, sem olhar diretamente para ele, a voz ainda mais neutra, mais distante, como se ele fosse apenas mais um cliente tentando puxar conversa. Posso anotar os pedidos ou preferem mais alguns minutos para decidir? E Lacerda ficou ali, sem saber como reagir, porque o investidor estava olhando para ele com uma expressão confusa, claramente percebendo que algo estranho estava acontecendo. E Júlia permanecia parada, com um bloquinho na mão, profissional, impessoal, uma parede de vidro entre eles que ela tinha erguido em menos de 5 segundos. Júlia, sou eu, Lacerda. Ele tentou de novo, baixando a voz, tentando fazer com que ela olhasse para ele de verdade, mas ela não cedeu. Não deu nenhum sinal de que aquele nome significava alguma coisa. Apenas repetiu a pergunta sobre o pedido com a mesma paciência mecânica de quem já repetiu aquela frase
1000 vezes. E ele entendeu que estava perdendo, que quanto mais insistisse, pior ia ficar. Então, recuou. Murmurou que precisava de mais alguns minutos, e ela simplesmente assentiu e se afastou, sem pressa, sem olhar para trás, desaparecendo na direção da cozinha, como se nada tivesse acontecido. Lacerda ficou sentado, sentindo como se tivesse levado um soco. O investidor fez algum comentário sobre o serviço estar mais devagar que o esperado, tentando preencher o silêncio constrangedor. Mas Lacerda não conseguia pensar em mais nada além dela. Porque ela tinha fingido, porque tinha construído aquela parede, o que tinha acontecido nesses 17 anos para transformar a menina que dividia tudo com ele na mulher que fingia não conhecê-lo. Quando o outro garçom veio anotar o pedido, Lacerda entendeu que ela tinha feito questão de não voltar, que tinha pedido para outra pessoa atender aquela mesa, e aquilo doeu mais do que deveria. Confirmou que não era esquecimento nem confusão, era rejeição ativa. Era ela dizendo sem palavras que não queria nada com ele, que preferia fingir que nunca tinham se conhecido a ter aquela conversa. E ele não conseguia aceitar isso, não conseguia simplesmente deixar passar. Durante o resto do jantar, ele a observou de longe. Viu como ela sorria para outros clientes, como conversava brevemente quando alguém fazia alguma pergunta, como se movia pelo salão com eficiência praticada. E ele percebeu que ela era boa no que fazia, profissional, atenciosa, invisível da forma certa. E aquilo o matou por dentro, porque a Júlia que ele conhecia nunca quis ser invisível. Ela queria construir prédios, queria ver o nome dela em projetos arquitetônicos, queria mudar a paisagem das cidades, e agora estava ali servindo vinho para gente que provavelmente nem olhava direito para o rosto dela. O investidor finalmente encerrou a conversa, apertaram as mãos, marcaram uma próxima reunião e Lacerda ficou sozinho à mesa, esperando a conta, esperando que ela voltasse, precisando falar com ela, nem que fosse só mais uma vez, mas foi outro funcionário quem trouxe a conta. E quando ele assinou o recibo e olhou ao redor, Júlia tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Lacerda saiu do restaurante para a noite fria de São Paulo, sentindo um vazio estranho no peito. Entrou no carro, dirigiu até o apartamento dele nos Jardins, mas não conseguia parar de pensar nela, na forma como ela tinha olhado através dele, na frieza calculada daquela encenação, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que tinha perdido algo importante, algo que nunca deveria ter deixado escapar, e agora não fazia ideia de como recuperar. Júlia Santos estava na cozinha do Bistrô Madère, com as mãos tremendo, enquanto fingia organizar pratos limpos, que já estavam perfeitamente organizados. Tinha 30 anos e achava que já tinha passado por todas as situações humilhantes possíveis nos últimos 5 anos. Mas ver Lacerda Linhares sentado naquela mesa, de terno impecável e relógio, que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses, olhando para ela com aqueles olhos cheios de reconhecimento e surpresa, foi pior do que qualquer coisa que tinha imaginado. Pior do que servir mesas para ex-colegas de escola. Pior do que ouvir piadinhas de clientes embriagados. Pior do que contar moedas no final do mês para decidir se pagava luz ou comprava comida. Ela encostou na parede de azulejos brancos, tentando recuperar o controle da respiração. O chefe passou por ela, carregando uma travessa, e gritou algo sobre a mesa. 12 estar esperando as entradas, mas Júlia mal ouviu. Estava de volta àquele dia 17 anos atrás, quando Lacerda se despediu dela na calçada, quando ele prometeu que iam continuar amigos, que a distância não ia mudar nada, quando ela chorou no ombro dele e ele jurou que ia ligar toda semana, e ela tinha acreditado, tinha realmente acreditado que a amizade deles era forte demais para acabar só porque ele estava se mudando para São Paulo. Mas ele nunca ligou. Ou ligou uma vez, talvez 2, e depois o silêncio, e ela tentou entender, tentou não levar para o lado pessoal,
Afinal, ele tinha 15 anos, estava numa cidade nova, numa escola nova, tinha vida nova. E ela ficou presa naquela cidade pequena do interior, com os mesmos problemas de sempre. Só que agora, sem a única pessoa que realmente entendia ela, sem o garoto que a defendia quando os outros implicavam com seu jeito quieto, sem o amigo que acreditava que ela podia ser. Qualquer coisa que quisesse mesmo vindo de uma família que mal conseguia pagar as contas. Júlia tinha planos naquela época, planos enormes, queria fazer faculdade de arquitetura, tinha um caderno cheio de desenhos de casas e prédios que imaginava construir um dia, estudava feito louca para conseguir uma bolsa de estudos, porque sabia que era a única chance dela. Os pais não tinham dinheiro para pagar universidade particular e ela precisava tirar notas altíssimas para entrar numa pública. Mas estava determinada, tinha certeza absoluta de que ia conseguir, e Lacerda sempre dizia que ela era a pessoa mais inteligente que ele conhecia, que se alguém merecia realizar os sonhos, era ela. Mas a vida tinha outros planos. 6 meses depois que Lacerda foi embora, o pai dela teve um acidente de trabalho, ficou meses no hospital, perdeu o emprego, nunca mais conseguiu trabalhar direito. E, de repente, Júlia, com 16 anos, virou o único sustento da casa. A mãe fazia faxinas, mas não era suficiente. Então ela começou a trabalhar também. Largou a escola no último ano. Arrumou emprego numa lanchonete, depois numa loja. Qualquer coisa que pagasse alguma coisa. E os desenhos de casas foram ficando guardados na gaveta, esquecidos, impossíveis. O pai morreu quando ela tinha 22 anos, depois de 6 anos sofrendo com dores crônicas e depressão, e deixou só dívidas. A mãe entrou em depressão profunda. Júlia teve que cuidar de tudo, pagar contas, cuidar da casa, cuidar da mãe, trabalhar cada vez mais para cobrir os buracos que nunca paravam de aparecer. E quando finalmente as coisas começaram a se estabilizar, quando a mãe melhorou um pouco e Júlia pensou em talvez voltar a estudar, tentar de novo, a mãe foi diagnosticada com câncer. Foram 2 anos de tratamento, 2 anos de hospitais, quimioterapia, remédios caríssimos. Júlia vendeu tudo que tinha algum valor, pegou empréstimos que sabia que nunca ia conseguir pagar, trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo e no final não adiantou nada. A mãe morreu mesmo assim, deixando ela sozinha no mundo aos 27 anos, com uma dívida gigantesca e absolutamente nada além de cansaço. Foi quando ela se mudou para São Paulo, não porque queria, mas porque não tinha mais nada prendendo ela naquela cidade pequena, nenhuma família, nenhum amigo que tivesse sobrado depois de anos sem tempo para manter amizades, nenhuma perspectiva de emprego que pagasse o suficiente para ela sair do buraco. Então pegou o pouco que tinha e foi para a capital, achando que talvez numa cidade grande ela conseguisse recomeçar, conseguisse juntar dinheiro, quem sabe um dia voltar a estudar. Mas São Paulo foi mais cruel do que ela imaginava. Aluguel absurdo, custo de vida altíssimo, e ela sem qualificação nenhuma, sem ensino médio completo, sem referências. Conseguiu emprego como garçonete num restaurante mediano, depois mudou para outro melhor, depois para o Bistrô Madère, que pagava relativamente bem se ela conseguisse boas gorjetas, e foi aprendendo a ser invisível, a sorrir educadamente, a aguentar olhares condescendentes, a fingir que não se importava quando alguém estalava os dedos para chamar a atenção dela como se ela fosse um cachorro. E agora Lacerda que tinha construído uma vida inteira, que tinha virado empresário bem-sucedido, que jantava em restaurantes de luxo discutindo investimentos milionários, tinha aparecido ali e olhado para ela com aquela mistura de choque e pena que ela não conseguia suportar, porque ela sabia exatamente o que ele estava pensando. Estava pensando na menina que ele conheceu, na Júlia que queria ser arquiteta, e estava comparando com a mulher que ela virou, a garçonete de 30 anos que servia vinho para gente rica, e aquela comparação era insuportável. Quando ele disse o nome dela,
Quando ela ouviu aquela voz que não ouvia há 17 anos, dizendo Júlia com tanta familiaridade, como se ainda tivessem 15 anos e nada tivesse mudado, ela quase quebrou, quase deixou a máscara cair, mas então lembrou de tudo, lembrou das ligações que nunca vieram, lembrou de quantas vezes ela precisou dele e ele não estava lá, lembrou que ele tinha seguido em frente com a vida enquanto ela ficava para trás, lutando sozinha, e sentiu uma raiva tão grande que conseguiu manter a voz neutra, conseguiu olhar através dele como se fosse um estranho qualquer. Júlia não queria a pena dele. Não queria que ele soubesse o quanto tinha sido difícil. Não queria ter que explicar por que estava ali e não numa universidade ou num escritório de arquitetura. Não queria ver nos olhos dele aquela tristeza condescendente de quem teve todas as oportunidades e agora sentia pena de quem não teve. Então fingiu tão bem que até acreditou por alguns segundos. Tratou ele como trataria qualquer cliente, educada, distante, profissional. E quando ele insistiu, quando tentou de novo, ela simplesmente se afastou e pediu para o Rafael, outro garçom, atender aquela mesa. Rafael perguntou se estava tudo bem e ela disse que sim, que só estava com dor de cabeça. E ele aceitou sem questionar porque todo mundo ali sabia que às vezes os clientes eram difíceis e era melhor trocar de atendente do que arriscar uma reclamação. Mas a verdade era que se ela tivesse que voltar naquela mesa, se tivesse que olhar de novo para Lacerda, para aquele rosto que ela conhecia tão bem mesmo depois de tanto tempo, ia desmoronar completamente. O turno terminou às 11 da noite e Júlia saiu pela porta dos fundos, como sempre fazia. Estava cansada, os pés doíam, a cabeça latejava. E ela só queria chegar no apartamento minúsculo que dividia com mais 2 meninas, tomar um banho e dormir. Mas quando estava quase chegando no ponto de ônibus, ouviu passos atrás dela. Rápidos, apressados, e uma voz que fez o coração dela parar. Júlia, por favor. Era Lacerda. Ele tinha ficado esperando do lado de fora, tinha ficado ali por horas só para falar com ela. E quando ela se virou e viu ele parado ali, com aquela expressão de determinação misturada com medo de ser rejeitado de novo, sentiu todas as defesas que tinha construído começarem a rachar, mas não podia deixar, não podia mostrar fraqueza. Não agora. Não sei quem você acha que eu sou, ela disse com a voz mais fria que conseguiu produzir, mas está me confundindo com outra pessoa. E começou a andar mais rápido, mas ele veio atrás, não desistiu. Eu sei que é você, Júlia Santos. Morávamos na mesma rua. Você tinha um cachorro chamado Trovão, desenhava casas o tempo todo, me ensinou a subir na mangueira do quintal da sua casa, me defendeu quando o Pedro Henrique quis me bater na 5ª série. Como você pode fingir que não se lembra? E cada palavra era uma facada, porque ele lembrava de tudo, dos detalhes que ela achava que só ela guardava, e aquilo tornava tudo pior, muito pior. Ela parou de andar e se virou para ele com os olhos ardendo. Você quer saber a verdade, Lacerda. A verdade é que eu não quero falar com você. Não quero reviver o passado. Não quero que você apareça na minha vida depois de 17 anos, achando que pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Você foi embora. Você esqueceu de mim. Você seguiu sua vida e eu segui a minha. E é melhor deixar assim. Eu não esqueci de você, ele disse. E havia uma sinceridade tão crua na voz dele que Júlia quase acreditou. Eu pensei em você tantas vezes. Eu quis ligar, mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Eu sou um covarde. Eu sei, mas nunca esqueci. E quando te vi hoje, foi como se todos esses anos desaparecessem. Júlia sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos, mas se recusou a deixar cair, pois então você teve sua chance de matar a curiosidade. Me viu que eu não virei arquiteta, não construí nenhum prédio bonito, estou servindo mesas num restaurante que você frequenta para fechar negócios. Deve ter sido bem interessante ver como a vida me tratou enquanto você construía império. Agora, se me dá licença, tenho que pegar o ônibus.
Ela tentou passar por ele, mas Lacerda segurou o braço dela, não com força, apenas o suficiente para fazê-la parar. Eu não vim aqui para julgar você. Vim porque vi minha melhor amiga e não consegui simplesmente fingir que não importa. Me dá uma chance de explicar, de conversar, de entender o que aconteceu, por favor. Júlia olhou para a mão dele no braço dela, depois para o rosto dele, e viu algo que não esperava. Viu que ele também estava sofrendo, que aquilo também estava custando para ele, mas ainda assim não era suficiente, porque ele tinha escolhas. Ele podia voltar para o apartamento de luxo, para a vida confortável, e ela tinha que pegar 2 ônibus para chegar numa kitnet que dividia com estranhas. Não tem nada para explicar, Lacerda. A vida aconteceu, eu fiz escolhas, você fez escolhas. Acabou, agora me solta. E dessa vez ele soltou, viu ela se afastar, entrar no ônibus e desaparecer na noite. Mas Júlia sabia que aquilo não tinha terminado. Sabia pelo jeito que ele olhou para ela, pela determinação que viu nos olhos dele, que Lacerda Linhares não ia desistir tão fácil. E aquilo a apavorava, porque ela não sabia se tinha forças para continuar fingindo. Lacerda passou a noite inteira acordado olhando para o teto do quarto. A conversa com Júlia, na saída do restaurante, rodando em loop na cabeça dele. Cada palavra que ela disse, cada olhar de raiva e mágoa, a forma como ela se afastou como se ele fosse veneno. Ele tentou entender o que tinha acontecido nesses 17 anos para transformar a menina doce que ele conhecia naquela mulher amarga e fechada. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não fazia ideia, não sabia absolutamente nada sobre a vida dela, sobre o que ela tinha passado, e aquela ignorância doía, porque ele deveria saber, deveria ter estado lá. Na sexta-feira de manhã, ele cancelou todas as reuniões, mandou mensagem para a secretária dizendo que estava resolvendo um assunto pessoal urgente, e voltou ao Bistrô Madère na hora do almoço. Chegou cedo, pediu uma mesa que dava visão completa do salão, e ficou esperando. O restaurante estava menos cheio que à noite, clientela diferente, mais executivos em almoços rápidos de negócios do que casais em jantares românticos. E quando Júlia apareceu do fundo, com o uniforme impecável e a expressão neutra dele sempre, Lacerda sentiu o coração apertar de novo. Ela o viu imediatamente. Era impossível não ver. Ele estava sentado bem no meio do salão, mas fez questão de não demonstrar nenhuma reação, simplesmente desviou o caminho e foi atender outras mesas. E Lacerda percebeu que ela ia fazer de novo, ia fingir que ele não existia, ia pedir para outra pessoa atendê-lo. Então, antes que isso acontecesse, ele levantou e foi até ela, e interceptou ela no meio do salão, e viu a forma como o corpo dela ficou tenso quando percebeu que ele estava se aproximando. "Precisa parar com isso", ela disse baixo, entre dentes, sorrindo para manter as aparências, mas com os olhos cheios de raiva. "Você vai me fazer perder o emprego. Não pode ficar me perseguindo aqui." E Lacerda percebeu que ela estava certa, que ele estava sendo inconveniente, estava colocando ela numa posição difícil no trabalho, mas não conseguia simplesmente ir embora e esquecer. "Então me encontra depois do seu turno", ele disse, também baixo, também tentando parecer casual para quem observasse de fora. "Só uma conversa, meia hora. Se depois disso você quiser que eu desapareça da sua vida, para sempre eu desapareço. Mas me dá essa chance, por favor." E ele viu ela hesitar, viu algo passar pelos olhos dela, alguma coisa que não era só raiva. "Você não desiste mesmo", ela murmurou, e havia um cansaço profundo naquela frase, como se ela estivesse exausta de lutar. "Meu turno acaba às 3. Tem uma cafeteria na esquina. Te encontro lá, mas só meia hora." "Lacerda, eu tenho outro emprego à noite e não posso me atrasar." E antes que ele pudesse responder, ela já tinha se afastado, deixando ele ali parado no meio do salão, se sentindo aliviado e aterrorizado ao mesmo tempo. Ele passou as próximas horas num estado de ansiedade que não sentia desde a adolescência,
Saiu do restaurante, andou pelas ruas do centro sem destino, entrou numa livraria e ficou olhando para os livros sem ver nada. Comprou um café que esfriou na mão dele sem que tomasse um gole, e quando finalmente deu 3 horas, ele já estava sentado na cafeteria esperando. Tinha escolhido uma mesa no canto, mais privada, pediu um café que também não bebeu e ficou olhando para a porta como se a vida dependesse disso. Júlia chegou 15 minutos atrasada, ainda com o uniforme do restaurante, a bolsa velha pendurada no ombro, os olhos cansados, e quando sentou na frente dele sem nem pedir nada para beber, Lacerda percebeu que ela queria deixar claro que aquilo não era um encontro amigável. Era uma obrigação que ela estava cumprindo para se livrar dele de uma vez. 30 minutos. Ela disse olhando para o relógio de pulso barato. Começa a contar e Lacerda não sabia nem por onde começar. Tinha pensado em 1000 coisas para dizer durante as últimas horas, mas agora com ela ali na frente, tudo parecia inadequado, insuficiente. Então decidiu ir direto ao ponto. "O que aconteceu, Júlia?" Ele perguntou, e viu ela revirar os olhos como se aquela fosse a pergunta mais óbvia e irritante do mundo. "Não com você. Contudo, você tinha planos, você ia fazer arquitetura, você era a pessoa mais determinada que eu conhecia. O que te trouxe para cá, para isso?" E ele se arrependeu imediatamente das palavras, da forma como soou, porque viu a mágoa se aprofundar nos olhos dela. "Para isso", ela repetiu com amargura, "você quer dizer servir mesas, trabalhar honestamente para pagar minhas contas? É isso que você acha tão terrível, que eu não virei a arquiteta famosa que prometia ser, que estou aqui fazendo trabalho braçal em vez de estar num escritório chique como você?" E Lacerda balançou a cabeça desesperado. "Não é isso, você sabe que não é isso. Eu só não entendo o que aconteceu. Você era tão inteligente, tão dedicada." E ela deu uma risada sem humor nenhum, uma risada que cortou ele por dentro. "A vida aconteceu, Lacerda. A vida real, não a versão de conto de fadas que você teve. Meu pai teve um acidente 6 meses depois que você foi embora. Ficou incapacitado, perdeu o emprego. Alguém tinha que sustentar a casa. Então larguei a escola e fui trabalhar. Simples assim." E Lacerda sentiu o estômago afundar, porque ele não sabia, não fazia ideia. "Eu não sabia", ele disse. E soou patético até para ele mesmo, "porque você não me contou, porque não ligou." E ela olhou para ele como se ele tivesse dito a coisa mais idiota do mundo. "Ligar para quê, Lacerda? Para você fazer o que exatamente? Você tinha 15 anos, estava numa cidade nova. O que ia fazer? Me mandar dinheiro? Voltar correndo para me salvar? Eu não queria sua pena. E, sinceramente, você parecia estar bem demais sem mim. As poucas vezes que alguém me contava alguma coisa sobre você, era sempre sobre como estava bem, como tinha se adaptado rápido, como estava indo bem na escola nova. Então achei melhor não atrapalhar sua vida perfeita com meus problemas." "Não era perfeito", Lacerda disse. E havia uma urgência na voz dele que surpreendeu os dois. "Eu sentia sua falta todos os dias. Eu queria ligar, mas não sabia o que dizer. Quanto mais tempo passava, mais culpado eu me sentia por não ter ligado antes. Virou uma bola de neve. Eu sei que fui covarde, eu sei que te abandonei, mas não foi porque não me importava. Foi porque eu era um adolescente idiota que não sabia lidar com as próprias emoções." Júlia ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos dela em cima da mesa, e Lacerda viu que eram mãos cansadas, calejadas, mãos de quem trabalhou duro demais por tempo demais. E sentiu uma onda de raiva de si mesmo, de tudo que ele tinha desperdiçado, de todas as vezes que poderia ter ligado e não ligou. "Meu pai morreu quando eu tinha 22. Ela continuou com a voz mais baixa, mais vulnerável. "Ficou anos sofrendo. Nunca mais foi o mesmo depois do acidente. E minha mãe entrou em depressão. Eu cuidava de tudo. Trabalhava o dia inteiro. Cuidava deles à noite. Não tinha tempo para mais nada. Quando finalmente achei que as coisas iam melhorar, que eu podia tentar voltar a estudar, minha mãe descobriu um câncer." "Júlia,
Lacerda tentou, mas ela balançou a cabeça. Não estava pedindo interrupção. Estava apenas contando, despejando tudo que tinha guardado por tanto tempo. Foram 2 anos de tratamento, 2 anos de inferno. Eu vendi tudo. Peguei empréstimos que nunca vou conseguir pagar. Trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo. E no final ela morreu mesmo assim. Me deixou sozinha com uma dívida gigante e absolutamente nada. Então, vim para São Paulo porque não tinha mais nada me prendendo lá. Achei que aqui seria diferente, mas a verdade é que São Paulo é cruel com quem não tem dinheiro, não tem formação, não tem ninguém. Ela levantou os olhos e olhou diretamente para ele pela primeira vez desde que sentou. E Lacerda viu lágrimas ali. Lágrimas que ela estava se esforçando muito para não deixar cair. Então agora você sabe. Sabe por que eu sirvo mesas em vez de desenhar casas? Sabe por que eu não virei a pessoa que prometia ser satisfeito? Não, Lacerda disse, e a voz dele saiu mais firme do que esperava. Não estou satisfeito, estou destruído, estou com raiva de mim mesmo por não ter estado lá, por não ter sabido, por não ter ajudado. E Júlia deu aquela risada amarga de novo. Você não podia fazer nada, Lacerda. Você era criança, adolescente, depois universitário. Não era sua responsabilidade cuidar de mim. E ele se inclinou para a frente, segurou a mão dela em cima da mesa, antes que ela pudesse tirar. Mas eu queria, ele disse, e percebeu naquele momento que era verdade, que sempre tinha sido verdade. Eu sempre quis cuidar de você, sempre me importei. E o fato de não ter feito isso não significa que não quisesse. Significa que eu fui covarde, imaturo, egoísta, mas nunca significa que você não importava. Júlia olhou para a mão dele segurando a dela e por um momento não puxou. Por um momento deixou aquele contato existir. E Lacerda sentiu uma esperança pequena e frágil nascer no peito. Mas então ela tirou a mão devagar e se levantou. Preciso ir. Vou me atrasar para o outro emprego. E Lacerda se levantou também, desesperado para prolongar aquele momento mais alguns segundos. Outro emprego? Ele perguntou. E ela assentiu sem elaborar. E ele entendeu, ela trabalhava 2 empregos, provavelmente os 2 braçais, provavelmente os 2 mal pagos, porque não tinha escolha, porque a vida tinha tirado todas as escolhas dela uma por uma. Deixa eu te levar, ele ofereceu. E ela balançou a cabeça imediatamente, mas ele insistiu, por favor, está frio, você está cansada, meu carro está logo ali, só te deixo onde você precisa ir, nada mais. E ela hesitou, e naquela hesitação ele viu que ela estava exausta, que o orgulho estava custando caro demais. Só até o metrô ela concedeu finalmente, e Lacerda assentiu. Sabia que tinha que aceitar as vitórias pequenas, sabia que ela estava abrindo uma porta minúscula, e se ele forçasse demais, ia fechar de novo. O carro de Lacerda era exatamente o tipo de carro que Júlia imaginava que ele teria. Um sedã alemão de luxo, com interior de couro bege, e aquele cheiro de carro novo, mesmo não sendo novo. Ela entrou com cuidado, quase com medo de sujar alguma coisa, e quando ele ligou o motor e o aquecedor começou a funcionar, ela percebeu o quanto estava com frio, o quanto o corpo dela tinha se acostumado a ignorar desconfortos básicos porque não tinha escolha, e aquele conforto simples de estar num ambiente quente e silencioso quase a fez chorar de novo. Lacerda não falou nada enquanto dirigia, apenas perguntou para onde ela precisava ir, e quando ela disse a estação de metrô mais próxima, ele assentiu e colocou no GPS, mesmo provavelmente sabendo o caminho. Júlia ficou olhando pela janela, vendo a cidade passar, as pessoas nas calçadas, o trânsito lento de fim de tarde, e se perguntou como tinha chegado naquele ponto, sentada no carro do menino, que foi seu melhor amigo, sentindo uma mistura de raiva e alívio tão confusa que não sabia qual das 2 emoções estava vencendo. Você disse que tem outro emprego? Lacerda quebrou o silêncio com cuidado, como se estivesse pisando em ovos, e Júlia pensou em mentir, em dizer que não era da conta dele, mas estava cansada demais para construir mais mentiras, cansada demais para manter todas as defesas erguidas. Trabalho num mercado à noite.
ela respondeu sem olhar para ele. Reponho prateleiras, organizo estoque, das 6 da tarde até 11h30. Não paga muito, mas ajuda a fechar as contas. E ela sentiu, mais do que viu, a forma como ele ficou tenso, como os dedos dele apertaram o volante com mais força. Júlia, você não pode viver assim, ele disse. E havia uma frustração genuína na voz dele que a irritou, porque quem era ele para dizer como ela podia ou não viver? Quem era ele para aparecer depois de 17 anos e achar que tinha direito de opinar sobre as escolhas dela? Posso e vivo, ela respondeu mais seca do que pretendia. É a vida que eu tenho. Lacerda, não todo mundo ganha dinheiro sentado em restaurantes caros fechando negócios milionários. Alguns de nós precisam trabalhar de verdade para sobreviver. E ela se arrependeu das palavras assim que saíram, porque não era justo. Ele não tinha culpa de ter tido oportunidades. Mas ela estava tão cansada de tudo que a injustiça precisava sair de alguma forma. Eu sei, ele disse baixo, eu sei que não é justo, eu sei que eu tive sorte, privilégio, oportunidades que você não teve, mas isso não significa que eu não me importo, que eu não quero ajudar. E ela revirou os olhos, mesmo sabendo que ele estava sendo sincero. Não preciso da sua ajuda, ela disse. Já passei por coisa pior sozinha, vou continuar sobrevivendo. E Lacerda parou o carro num sinal vermelho e se virou para olhar para ela diretamente. E havia tanta emoção nos olhos dele que Júlia teve que desviar o olhar. Mas você não precisa fazer tudo sozinha, ele disse. Não mais, eu estou aqui agora. Eu quero estar aqui. Deixa eu ajudar. Pelo menos deixa eu facilitar um pouco as coisas. E Júlia balançou a cabeça, porque sabia onde aquilo ia dar. Sabia que aceitar a ajuda dele significava aceitar a pena dele, significava se colocar numa posição de inferioridade que seu orgulho não permitia. O sinal ficou verde e ele voltou a dirigir. Mas Júlia sentia a tensão no ar, sentia que ele queria dizer mais coisas, queria oferecer coisas que ela não podia aceitar. Então ela se antecipou. Pode me deixar aqui. Ainda falta 2 quadras, mas prefiro andar. E ele olhou para ela surpreso. Júlia, ele começou, mas ela já estava abrindo a porta, já estava saindo, obrigada pela carona, e fechou a porta antes que ele pudesse responder. Começou a andar rápido pela calçada sem olhar para trás, mas ouviu quando ele abriu a porta do carro, quando a voz dele chamou o nome dela, e parou mesmo não querendo. Lacerda alcançou ela em poucos passos, parou na frente dela, bloqueando o caminho, e Júlia viu que ele estava desesperado, que ele tinha medo de que se ela fosse embora agora nunca mais ia conseguir falar com ela. E uma parte dela, uma parte muito pequena e muito cansada, queria ceder, queria deixar ele ajudar, queria voltar a ter alguém do lado dela. Me dá seu número, ele pediu. Só isso, só para eu saber que você está bem, que tem como me achar se precisar. Eu não vou te encher de mensagens, não vou te pressionar, só quero saber que tem um jeito de te encontrar. E Júlia hesitou, porque dar o número significava abrir uma porta, significava permitir que ele entrasse na vida dela de uma forma que ela não tinha certeza se estava pronta. Por que você se importa tanto? Ela perguntou. E a pergunta saiu mais vulnerável do que ela queria. Porque depois de todo esse tempo, depois de me esquecer por 17 anos, você de repente se importa tanto? E Lacerda olhou para ela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Porque eu nunca esqueci, ele disse, e havia uma verdade tão crua naquelas palavras que Júlia sentiu algo quebrar dentro dela. Porque eu pensei em você mais vezes do que posso contar. Porque quando eu te vi naquele restaurante, foi como se todos esses anos desaparecessem. Como se a gente ainda tivesse 15 anos e você ainda fosse a pessoa mais importante da minha vida. E eu sei que sou egoísta, eu sei que não tenho direito de aparecer agora e querer fazer parte da sua vida de novo. Mas não, consigo simplesmente ir embora e fingir que não importa. Júlia sentiu as lágrimas queimando de novo, e dessa vez não conseguiu segurar. Deixou escorrer pelo rosto, enquanto olhava para aquele homem, que ao mesmo tempo era tão familiar e tão estranho. O menino que ela conheceu ainda estava lá em algum lugar, por trás dos olhos dele.
Mas havia tanta coisa nova também, tanta vida vivida, que ela não fazia parte. Você me machucou, ela disse, e a voz saiu quebrada. Quando você foi embora e parou de ligar, parou de se importar, você me machucou mais do que qualquer outra coisa que aconteceu depois, porque você era a única pessoa que realmente me entendia e de repente você não estava mais lá e eu fiquei sozinha de verdade. Lacerda deu um passo para frente e antes que Júlia pudesse se afastar, ele a puxou num abraço. Um abraço apertado e desesperado. E ela sentiu o corpo dela relaxar contra a vontade. Sentiu os braços dele ao redor dela e por um segundo, só um segundo, permitiu-se sentir segura, permitiu-se lembrar como era ter alguém, mas então se afastou porque aquilo era perigoso. Aquilo ia fazer doer mais quando ele fosse embora de novo. Não posso fazer isso, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Não posso deixar você entrar na minha vida de novo, só para você perceber que não combina mais, que nossas vidas são diferentes demais, que eu não tenho nada a oferecer e ir embora. Não vou sobreviver a isso de novo, então é melhor cortar agora. Ela tirou um pedaço de papel amassado da bolsa, anotou o número do celular com a mão tremendo, entregou para ele. Aqui, você ganhou. Mas não me liga todo dia, não tenta me salvar, não tenta me transformar em projeto de caridade. Se for para ter você na minha vida de novo, tem que ser como igual, não como alguém que você sente pena, entendeu? Lacerda pegou o papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Guardou no bolso com cuidado. Eu entendo, ele disse. E Júlia viu nos olhos dele que ele realmente entendia, que ele sabia o quanto aquilo estava custando para ela. E te prometo que não vou estragar isso, não vou te pressionar, não vou fazer você se arrepender de ter me dado essa chance. Júlia assentiu e se virou para ir embora, mas antes de dar o primeiro passo, ouviu a voz dele de novo. Júlia. E quando olhou para trás, ele estava sorrindo, aquele sorriso torto que ela lembrava tão bem. Obrigado por não desistir de mim completamente. E ela não conseguiu segurar um sorriso pequeno em resposta. Ainda não sei se foi uma boa ideia, ela disse, mas acho que vou descobrir. E dessa vez, quando se afastou, ele não veio atrás. Apenas ficou ali parado vendo ela desaparecer na multidão. E Júlia desceu as escadas do metrô, sentindo uma mistura tão confusa de medo e esperança que não sabia se queria rir ou chorar. Chegou no mercado 10 minutos atrasada. O gerente a olhou com desaprovação, mas não disse nada, porque ela nunca se atrasava. Colocou o colete amarelo por cima da roupa, pegou o carrinho com as caixas e começou a repor prateleiras no piloto automático. Mas pela primeira vez em muito tempo, sua mente não estava focada na sobrevivência imediata. Estava pensando em Lacerda, no jeito que ele olhou para ela, nas palavras que ele disse, na possibilidade absurda de que talvez, só talvez, ela não precisasse estar tão sozinha assim. O celular vibrou no bolso dela por volta das 9 da noite. Ela estava organizando a sessão de enlatados quando pegou e viu a mensagem. Era um número desconhecido, mas ela sabia quem era. A mensagem dizia apenas, chegou bem. Não precisa responder se não quiser, só queria ter certeza. E Júlia ficou olhando para aquelas palavras por um tempo longo demais, os dedos pairando sobre o teclado sem saber o que responder, até que finalmente digitou, sim, cheguei, e enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio quase instantânea, que bom. Durma bem quando terminar o turno, e ela guardou o celular, sentindo algo estranho e esquecido se mexendo no peito, algo que levou alguns segundos para reconhecer como esperança. As semanas seguintes foram estranhas, de uma forma que Júlia não sabia descrever. Lacerda mandava mensagens curtas quase todos os dias. Nada invasivo, nada que exigisse resposta longa, apenas coisas simples como
bom dia, ou espero que o turno não esteja muito pesado, ou vi uma nuvem hoje que parecia com aquele cachorro que você desenhava quando éramos crianças. E Júlia respondia quando podia. Quando tinha 1 minuto entre um emprego e outro, respostas curtas também. Obrigada, está correndo bem. Lembro sim. Mas havia algo reconfortante naquela constância, em saber que alguém estava pensando nela mesmo quando ela não estava presente. Ele não tentou vê-la de novo nas primeiras 2 semanas, respeitou o espaço que ela tinha pedido, e Júlia ficava dividida entre alívio e decepção, porque uma parte dela queria que ele insistisse, queria ter desculpa para ceder sem parecer que estava cedendo. Mas a parte racional sabia que era melhor assim, que era melhor ir devagar, reconstruir alguma coisa do zero, em vez de tentar forçar o passado a voltar. Foi numa sexta-feira, quase 3 semanas depois daquela conversa na cafeteria, que o telefone dela tocou de verdade. Não uma mensagem, mas uma ligação. E quando ela viu o nome dele na tela, sentiu o coração acelerar. Estava no intervalo do restaurante, sentada na área de funcionários, comendo uma marmita que tinha trazido de casa, porque não podia pagar a comida do próprio lugar onde trabalhava. E hesitou antes de atender, porque não sabia se estava pronta para ouvir a voz dele de novo. Alô, ela disse, e a voz saiu mais hesitante do que queria. E ouviu a respiração dele do outro lado, como se ele também estivesse nervoso. Júlia, ei, desculpa ligar assim do nada. Sei que você está trabalhando, mas... Ele pausou, e ela quase podia vê-lo passando a mão pelo cabelo, como fazia quando estava ansioso. Queria te fazer um convite. Amanhã é sábado. Você trabalha aos sábados. E ela franziu a testa confusa com a pergunta. Trabalho sim, de manhã no mercado fazendo inventário. Por quê? E ouviu ele suspirar, e havia algo na respiração dele que parecia aliviado e nervoso ao mesmo tempo. Que horas você sai? Ele perguntou, e Júlia olhou para o relógio na parede. Geralmente 12:00, 12:30. Por que, Lacerda? E ele finalmente foi direto ao ponto. Queria te levar para almoçar, nada fancy, nada que te faça desconfortável, só um lugar simples, uma conversa, comida decente. Você come direito, Júlia, porque tenho a impressão que você não para nem para respirar entre um trabalho e outro. E ela sentiu algo apertar no peito porque ele tinha razão. Ela não parava, não podia parar, mas a ideia de sentar e comer uma refeição de verdade sem pressa parecia um luxo absurdo. Não sei, Lacerda, ela disse, e não era recusa, era medo de que aquilo virasse algo maior do que ela conseguia lidar, mas ele não desistiu. Por favor, ele disse, e havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela não esperava, só uma vez. Se você odiar, se for estranho demais, eu não insisto mais. Mas me deixa fazer isso, me deixa te dar pelo menos uma refeição onde você não precisa contar cada real. E Júlia fechou os olhos sentindo as defesas racharem mais um pouco. Ok, ela disse antes que pudesse pensar melhor. Sábado, 12:00, mas nada caro, nada que pareça que você está tentando me impressionar ou me fazer sentir mal. E ela ouviu o sorriso na voz dele quando ele respondeu. Prometo, te mando o endereço amanhã de manhã. E Júlia desligou sentindo uma mistura de antecipação e pânico, porque estava prestes a sair com Lacerda e não sabia se estava pronta para o que aquilo significava. No sábado, ela acordou mais cedo que o normal, terminou o turno no mercado às 11:30, foi para casa trocar de roupa, mas ficou parada na frente do guarda-roupa minúsculo, percebendo que não tinha nada apropriado. Todas as roupas eram para trabalhar ou para dormir, nada que servisse para um almoço casual com alguém que ela queria impressionar. Mesmo fingindo que não queria, acabou escolhendo uma calça jeans que não estava tão desgastada e uma blusa simples, mas limpa. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo solto, passou um pouco de rímel que tinha guardado há meses e quando se olhou no espelho, viu uma mulher cansada tentando parecer menos cansada.
O endereço que Lacerda mandou era de uma pizzaria no Bexiga, nada sofisticado, um daqueles lugares tradicionais com toalhas xadrez e cheiro de massa fresca. E quando Júlia chegou, ele já estava lá esperando, sentado numa mesa perto da janela. E quando a viu entrar, o rosto dele se iluminou de uma forma que fez o estômago dela revirar. Ele se levantou quando ela se aproximou, parecia querer abraçá-la, mas se conteve, apenas puxou a cadeira para ela sentar, e Júlia percebeu que ele estava nervoso também, que aquilo não era fácil para nenhum dos dois, que estavam tentando reconstruir algo que tinha quebrado há muito tempo e não sabiam se os pedaços ainda se encaixavam. "Você está bem?" ele perguntou quando sentaram. E ela assentiu, mesmo não tendo certeza se era verdade. "E você, como está?" E ele deu aquele sorriso torto que ela lembrava. "Melhor agora", ele disse. E ela revirou os olhos, mas não conseguiu segurar um sorriso pequeno. E quando o garçom veio e Lacerda pediu uma pizza grande sem nem olhar para o cardápio, meio marguerita, meio calabresa, Júlia sentiu uma pontada estranha no peito, porque eram os sabores que eles sempre pediam quando eram crianças, nas raras vezes que as famílias deles tinham dinheiro para pedir pizza. "Você lembra?" ela disse, e não era bem uma pergunta, e ele olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. "Lembro de tudo, Júlia", ele disse baixo, cada detalhe, cada conversa, cada risada. "Você acha que eu esqueceria?" E ela não sabia o que responder então, apenas ficou em silêncio, olhando para as mãos dela em cima da mesa. A pizza chegou e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio que não era desconfortável, mas estava carregado de coisas não ditas. Até que Lacerda finalmente quebrou. "Tenho pensado muito", ele começou. E Júlia levantou os olhos para olhar para ele, "sobre o que você disse, sobre eu querer te salvar, sobre não querer ser tratada como projeto de caridade. E eu entendo, eu realmente entendo. Mas preciso te dizer uma coisa." E ela assentiu para ele continuar. "Eu não quero te salvar, Júlia, não é sobre isso. É sobre não querer que você sofra sozinha quando eu posso ajudar. É sobre querer estar na sua vida de novo não por pena, mas porque você sempre foi importante para mim. E eu sei que as coisas são diferentes agora. Eu sei que não somos mais crianças, mas isso não muda o fato de que quando te vi naquele restaurante, foi como se uma parte de mim que estava faltando há anos finalmente voltasse ao lugar." Júlia sentiu a garganta apertar, porque ela sentia a mesma coisa, mas não sabia se podia admitir, não sabia se podia deixar ele entrar de verdade quando havia tanta diferença entre a vida dele e a dela. "Mas nossas vidas são tão diferentes, Lacerda", ela disse. "Você tem tudo, eu não tenho nada. Como isso ia funcionar? Como a gente vai encontrar um ponto em comum quando você vive num mundo e eu vivo em outro completamente diferente?" E ele balançou a cabeça com tanta convicção que ela quase acreditou. "Isso não importa", ele disse. "Nada disso importa. O que importa é que a gente se importa um com o outro. Ou pelo menos eu me importo. Me importo tanto que não consigo parar de pensar em você. Não consigo aceitar que você está trabalhando 2 empregos, se matando de cansaço, quando eu poderia facilitar as coisas." E antes que ela pudesse protestar, ele continuou. "Não estou dizendo para você largar tudo e me deixar cuidar de você. Sei que você tem orgulho, sei que você precisa fazer as coisas do seu jeito, mas deixa eu estar aqui, deixa eu ser seu amigo de novo, pelo menos. Deixa eu ajudar nas pequenas coisas." "E como seria isso?" Júlia perguntou, porque a tentação de aceitar estava ficando forte demais para ignorar. "Como você ia ajudar sem que eu me sinta dependente, sem que eu perca minha autonomia?" E Lacerda pensou por um momento antes de responder. "Não sei ainda", ele admitiu. "A gente descobre junto, talvez eu pague algumas contas às vezes. Talvez eu te leve para casa depois do trabalho, para você não precisar pegar ônibus tarde da noite. Talvez eu só esteja disponível
Quando você precisar conversar, a gente encontra um jeito que funcione para os dois. Mas, por favor, não me afasta de novo. Não por orgulho, não quando a gente finalmente se reencontrou. Júlia olhou para ele e viu sinceridade absoluta. Viu que ele realmente se importava. Que aquilo não era sobre ele se sentir melhor consigo mesmo por ajudar alguém necessitado. Era sobre duas pessoas que tinham sido importantes uma para a outra, tentando encontrar um caminho de volta. Ok, ela disse finalmente, vamos tentar, devagar, sem pressão, sem expectativas, mas vamos tentar. E viu o rosto dele se iluminar de uma forma que fez valer a pena o risco. Os 2 meses seguintes foram uma reconstrução lenta e cuidadosa. Lacerda cumpriu a promessa de ir devagar, aparecia no final do turno dela no restaurante algumas vezes por semana, só para levá-la para casa. Ligava quando sabia que ela estava no intervalo só para conversar sobre coisas bobas. E aos poucos, Júlia foi deixando as paredes caírem, foi permitindo que ele entrasse na vida dela, de verdade, e descobriu que ter alguém de novo, ter Lacerda de novo, preenchia um vazio que ela nem sabia que ainda existia. Ele nunca tentou forçar nada, nunca insistiu quando ela recusava ajuda financeira, mas aparecia com comida quando sabia que ela mal tinha tempo de comer. Pagava o Uber dela para casa quando estava chovendo, sem perguntar se ela queria. Pequenas coisas que faziam diferença enorme, mas que ela conseguia aceitar porque não pareciam caridade, pareciam cuidado. E havia uma diferença fundamental entre as duas coisas. Foi numa terça-feira à noite. Ela estava terminando o turno no mercado, organizando a última prateleira, quando o celular vibrou. Era Lacerda. A mensagem dizia, estou lá fora. Sei que você disse que não precisava de carona, mas está frio demais. Não discute. E Júlia balançou a cabeça sorrindo, mesmo sabendo que ele não podia ver. Porque aquela teimosia dele, aquela insistência gentil, tinha se tornado reconfortante em vez de irritante. Quando saiu do mercado às 11h30 da noite, ele estava encostado no carro esperando, e o coração dela deu aquele pulo estranho que tinha começado a dar toda vez que o via, algo que ela tentava ignorar porque não sabia se estava pronta para admitir o que significava. Ele sorriu quando a viu, abriu a porta do passageiro como sempre fazia, e quando ela entrou e sentiu o calor do carro envolvendo ela, ouviu a música baixa tocando no rádio, percebeu que aquilo tinha virado rotina, tinha virado conforto, tinha virado algo que ela esperava e não apenas tolerava. Cansada, ele perguntou enquanto dirigia e ela assentiu, deixando a cabeça cair no encosto do banco. Sempre, ela respondeu, mas estava sendo sincera de uma forma nova. Não era mais aquele cansaço desesperado e solitário. Era apenas o cansaço de um dia longo, sabendo que tinha alguém do outro lado. Júlia, ele começou, e havia algo diferente na voz dele, algo nervoso. Tenho uma proposta para você. E pode dizer não. Por favor, se for desconfortável, diz não sem medo, mas preciso falar. E ela se virou para olhar para ele curiosa. Que tipo de proposta? Ela perguntou, e viu ele apertar o volante com mais força. E minha empresa está precisando de alguém para organizar o escritório. Nada que exija formação específica, mas precisa de alguém responsável, organizado, que saiba lidar com números básicos, horários, arquivos. E eu imediatamente pensei em você. Júlia sentiu o estômago afundar, porque sabia onde aquilo ia dar, Lacerda. Começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Antes de recusar, deixa eu explicar. Ele disse, não é caridade, é uma vaga real. Eu estava procurando alguém de qualquer jeito. A pessoa que fazia isso pediu demissão semana passada. E você tem todas as qualidades que eu preciso. É organizada, é inteligente, é confiável. E pagaria o dobro do que você ganha nos 2 empregos juntos, com carteira assinada, benefícios, horário comercial normal. Você teria fins de semana livres, Júlia. Teria tempo para respirar, para viver. Ela ficou em silêncio processando, porque a tentação era enorme. A ideia de ter um emprego só,
um emprego decente, de não precisar correr de um lugar para outro, de ter fins de semana de verdade. Parecia um sonho impossível, mas ao mesmo tempo havia o medo de dever ainda mais para ele, de ficar dependente. E se não der certo? Ela perguntou baixo. E se eu não for boa o suficiente? E se você precisar me mandar embora e isso estragar tudo entre a gente? E Lacerda parou o carro na frente do prédio dela, desligou o motor e se virou para olhar para ela diretamente. Você vai ser boa o suficiente, ele disse com uma convicção que ela queria acreditar. Você sempre foi boa em tudo que fez. E se por algum motivo não funcionar, o que eu duvido muito, a gente separa trabalho de amizade. Mas, Júlia, sinceramente, acho que você está subestimando suas próprias capacidades. Você sobreviveu a coisas que teriam destruído a maioria das pessoas. Você criou estratégias, organizou vida, trabalhou em lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso requer habilidades que muita gente com diploma não tem. Júlia sentiu os olhos arderem porque ninguém nunca tinha falado dela daquela forma. Ninguém nunca tinha visto suas lutas como algo além de fracasso, como algo que na verdade mostrava força. E ouvir aquilo de Lacerda, de alguém que a conhecia desde sempre, significava mais do que ele provavelmente imaginava. Posso pensar? Ela perguntou, e ele assentiu imediatamente. Claro. Pensa o tempo que precisar, a vaga é sua se você quiser, mas não vou pressionar. Só queria que soubesse que existe essa possibilidade, que você não precisa se matar de trabalhar se não quer. E Júlia assentiu e saiu do carro, mas antes de fechar a porta, se inclinou de volta. Lacerda, ela disse, e ele olhou para ela esperando. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acredito. E ele sorriu daquele jeito que fazia o coração dela acelerar. Sempre vou acreditar em você, ele disse. Desde que a gente tinha 8 anos e você disse que ia desenhar as casas mais bonitas do mundo, eu acreditei e continuo acreditando. Júlia passou a noite inteira acordada pensando, pesando prós e contras. Mas no fundo sabia qual era a resposta. Sabia que estava cansada demais para continuar recusando ajuda por orgulho, que estava na hora de aceitar que deixar alguém entrar na vida dela não era fraqueza, era coragem. Então, na manhã seguinte, antes que pudesse se arrepender, mandou mensagem para ele. Quando eu começo? A resposta veio em segundos. Segunda-feira, se você quiser. E Júlia digitou de volta. Ok, vou avisar nos outros empregos hoje. E então adicionou antes de perder a coragem. E Lacerda, estou com medo, mas também estou feliz. Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você, ele respondeu. E Júlia guardou o celular, sentindo algo leve e perigoso crescendo no peito. Algo que se parecia muito com esperança. A segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Júlia acordou nervosa. Escolheu a roupa mais apresentável que tinha. Chegou no prédio comercial onde ficava a empresa de Lacerda com 15 minutos de antecedência. E quando entrou no escritório, do 12º andar, ele estava lá esperando com aquele sorriso que ela estava começando a depender. Ele apresentou ela para a equipe pequena, 3 pessoas que a receberam com gentileza genuína, mostrou a mesa dela, o computador, explicou as funções básicas. E Júlia percebeu que ele não estava exagerando. Ela realmente conseguia fazer aquilo. Na verdade, era mais fácil do que carregar bandejas ou repor prateleiras. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava usando o cérebro de verdade, que estava fazendo algo que tinha significado além de sobrevivência. As semanas foram passando e Júlia foi se adaptando, foi percebendo que era boa naquilo, que conseguia organizar melhor do que a pessoa anterior, que tinha ideias para melhorar processos. E Lacerda ouvia todas, implementava as que faziam sentido, pedia a opinião dela sobre coisas que iam além das funções dela. E ela ia percebendo que ele a via como igual, como alguém capaz, não como alguém que ele estava salvando.
Foi num sábado, quase 3 meses depois dela ter começado a trabalhar ali, que tudo mudou de verdade. Lacerda tinha chamado ela para almoçar, estavam na mesma pizzaria de antes, e ele parecia nervoso de um jeito diferente, mexia no guardanapo, olhava para ela e desviava, até que finalmente respirou fundo e falou. Júlia, preciso te dizer uma coisa, ele começou. E ela sentiu o coração acelerar. E sei que talvez seja cedo demais. Sei que a gente ainda está reconstruindo tudo. Mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade. E ela parou de respirar, porque estava ouvindo exatamente o que tinha medo e esperança de ouvir ao mesmo tempo. Eu te amo, ele disse, e as palavras saíram cruas e verdadeiras. Sempre amei, desde que a gente era criança, e eu não sabia o que era amor. E te amo agora de um jeito diferente, de um jeito adulto e consciente. Te amo pela pessoa que você é, pela força que você tem, pela forma como você luta, e sei que você pode não estar pronta, sei que pode não sentir o mesmo, mas precisava falar, porque não consigo mais guardar isso. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem porque sim, ela sentia o mesmo, tinha medo de sentir, tinha tentado negar, mas sentia tanto que doía. Você é idiota, ela disse, e ele pareceu confuso até ela continuar. Idiota por achar que eu não sinto o mesmo, idiota por demorar 3 meses para falar isso quando eu estou morrendo de vontade de te beijar desde aquele primeiro dia no restaurante. Lacerda sorriu, aquele sorriso enorme que transformava o rosto inteiro dele. Então, por que você não beija? Ele desafiou, e Júlia não precisou de mais convite. Se inclinou sobre a mesa e o beijou ali mesmo, no meio da pizzaria. E foi como se todos os anos de distância, toda a dor, todo o sofrimento, tudo se dissolvesse naquele momento, deixando apenas eles dois, finalmente juntos de verdade. Quando se separaram, estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. E Lacerda segurou o rosto dela entre as mãos. Você não está mais sozinha, ele disse. Nunca mais vai estar sozinha, eu prometo. E Júlia acreditou, porque pela primeira vez em muito tempo tinha motivos para acreditar. E quando saíram da pizzaria de mãos dadas, caminhando pelas ruas de São Paulo sem pressa nenhuma, Júlia percebeu que tinha encontrado o caminho de volta, não para o passado, mas para algo novo, algo melhor. Tinha encontrado não apenas Lacerda, mas também a si mesma, a pessoa que sempre quis ser, mas tinha esquecido que podia. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o verdadeiro recomeço.